eu sempre defendi o financiamento privado e sempre fui contra o financiamento público. Ao longo dos últimos anos, ficou claro que uma das principais fontes de corrupção no Brasil foi o financiamento das empresas junto aos candidatos, que exigiam, em algumas vezes, contrapartidas expressivas dos candidatos que eram apoiados. Eu mudei radicalmente minha posição. Eu sou um ardoroso defensor do financiamento público. Porém, é evidente que, como são recursos públicos, você precisa ter transparência, precisa ter critérios. Eu digo que o valor é muito importante, mas tão importante quanto o valor, em primeiro lugar, é você aprovar uma lei que exija que 50% desses recursos sejam usados por candidatos que não têm mandato, para que a gente tenha renovação, para que não passe a impressão de que é um recurso público voltado apenas para quem tem mandato e que possa significar a perpetuação de todos aqueles no seu mandato. Segundo, uma lei que defina com clareza para todos os partidos o teto de gastos com cada candidatura. Uma lei, para que não fique subjetivo ou para que não fique a critério dos partidos, porque alguns partidos, os parlamentares com mandatos, têm uma força que pode fazer prevalecer seus interesses que não são legítimos, porque o interesse do recurso público não é do parlamentar, é da sociedade. A sociedade quer que tenha recursos públicos para que nós possamos eleger os melhores parlamentares, os melhores chefes do executivo possível. Então, atendidas essas duas premissas, eu lembraria algo que também precisa ser mudado, porque no passado você podia usar o financiamento, o fundo partidário nas campanhas, mas o fundo partidário era privado. Agora, como o fundo partidário é público e o eleitoral é público, e os critérios de uso de recurso público na campanha são feitos pelo fundo eleitoral, você balanceia os critérios se você permite usar o fundo partidário. Fundo partidário para atividades partidárias. Se não um determinado partido fica sem ter atividade partidária, guarda o recurso para injetar só em candidaturas, desvirtuando o conceito do fundo eleitoral e os critérios que definiram o seu uso por cada partido. Então, atendidas todas essas premissas, feitas essas reflexões, o valor, o 2,1 que foi feito na eleição passada, eu vou falar para você com total transparência, não foi adequado. Faltaram recursos para que a gente tivesse o mínimo possível de uma boa campanha. Então, dentro da lógica, com esse teto de 5,7 bi, eu defendo sim que seja o maior possível, para que a gente possa ter uma eleição equilibrada, que a gente possa ter uma eleição justa e para que a gente possa valorizar o recurso público e trazer justiça junto a todos os candidatos na sua disputa. Ministro, diante da realidade do Brasil neste momento, a quantidade de pessoas que estão passando fome e até a falta de reajuste de todo mundo, né, nesse período pandêmico, não chega a ser uma vergonha, né, um valor desse, 5 bilhões e 700 milhões de reais, um aumento desse tamanho? Fabiola, tão importante quanto o valor são os critérios, como eu disse. A democracia tem o seu custo, é evidente que ninguém quer que seja um custo abusivo, mas a democracia tem o seu custo. Nós precisamos ter eleições e basta ver a planilha das campanhas dos candidatos para que você possa fazer uma ponderação independente dos valores. Mas a democracia foi definido isso pelos brasileiros que não querem mais o recurso privado, pelo Congresso. Os recursos em campanha são públicos daqui para frente. Isso é uma definição. Mas eu não acho que não foi a população que definiu esse valor, né? Se você for perguntar, as pessoas aqui ficam indignadas com um valor como Fabiola, esse. a população quer seriedade, quer bons candidatos, quer transparência, quer eficiência, quer bons serviços públicos. E, para isso, ela precisa ter um sistema de representatividade, um sistema de eleição que seja o melhor possível. O melhor possível é o público, porque nós precisamos ter candidatos.